Muitos hoje se sentem exaustos, não apenas pelas demandas da vida, mas por uma profunda sensação de incerteza e sobrecarga emocional. Essa dor vem da percepção de que o mundo está em constante turbulência, e a promessa da volta de Jesus, que deveria ser um consolo, às vezes se torna mais uma fonte de ansiedade. O coração sobrecarregado anseia por respostas e um alívio para a alma que se sente à deriva em meio a tantos sinais. Essa ferida emocional é a busca por um porto seguro em meio a um mar de indefinição. Jesus, no Getsemane, experimentou uma agonia profunda e real, um peso que o fez suar sangue. Ele não fugiu da dor, mas a enfrentou em oração intensa, buscando a vontade do Pai, mesmo quando ela implicava em sofrimento. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, está escrito: posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam no chão. Essa cena bíblica espelha a nossa própria luta interior quando nos sentimos esmagados pelas incertezas do fim dos tempos. Assim como Cristo, somos chamados a levar nossa angústia a Deus, encontrando nele não uma solução mágica, mas a força para perseverar e a compreensão de que, mesmo no silêncio aparente, Ele está perto. Em nossa humanidade, tendemos a ver a dor e a crise como perdas irreparáveis. No entanto, a perspectiva bíblica nos convida a uma quebra de expectativa. O que parece ser uma perda ou um momento de caos pode ser, na verdade, um processo de refinamento. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 lemos: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus usa as crises do fim dos tempos e as dores da vida para nos moldar, purificar nossa fé e nos preparar para a eternidade. Essa crise não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual profundo, um caminho para a cura interior que nos alinha com o propósito divino. Em vez de se afogar na ansiedade sobre o futuro, convido você a praticar uma atitude de vigilância ativa por 7 dias. Dedique um tempo diário para ler um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas ou João, não apenas para buscar informações, mas para meditar sobre as palavras de Jesus e o seu exemplo de vida e obediência. Ao final de cada leitura, ore pedindo a Deus discernimento para entender como aplicar esses princípios em sua vida hoje, e peça coragem para viver de forma que reflita a esperança da volta de Cristo. Esta prática simples pode reacender sua fé e trazer uma paz que transcende o caos. Billy Graham, com sua voz profética, sempre enfatizou que a maior necessidade do mundo hoje não são mais leis, mas mais de Jesus Cristo. Em um tempo de sinais crescentes e incertezas, esta frase se torna um farol. A prontidão para a volta de Jesus não é sobre decifrar cada profecia com precisão milimétrica, mas sobre ter um relacionamento vivo e ativo com Ele. É sobre a urgência de uma entrega diária, de viver uma vida que testemunhe de sua verdade e amor, pois só em Cristo encontramos a verdadeira paz e a esperança inabalável para o fim dos tempos. As notícias sobre catástrofes, conflitos e crises podem gerar um medo profundo, que muitas vezes se disfarça de realismo ou preocupação legítima. No entanto, para muitos, esse medo não os leva à oração, mas à paralisia espiritual, ao pessimismo ou à fuga emocional. A ferida aqui é a confusão entre o discernimento espiritual e a ansiedade que impede a ação da fé. A pessoa se sente impotente diante de um cenário global que parece desfavorável, e em vez de buscar a Deus, se retrai. Noé recebeu uma instrução divina que, para sua época, parecia absurda: construir uma arca gigantesca em terra seca, preparando-se para um dilúvio que nunca havia acontecido. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7 está escrito: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou uma arca para a salvação da sua casa. Sua fé e obediência não foram baseadas na compreensão total ou na aceitação social, mas na confiança em Deus. Esta história bíblica é um espelho para os nossos dias. Em meio à incredulidade e ao ceticismo, somos chamados a viver uma fé que se manifesta em obediência prática. Mesmo quando não compreendemos plenamente os caminhos de Deus,
confiando que ele está agindo secretamente na história. Um erro comum e fatal que muitos cometem é acreditar que acumular informações sobre os sinais do fim equivale a uma preparação espiritual. Conhecer as profecias é importante, mas isso por si só não transforma o coração. Em Tiago capítulo 1 versículo 22 lemos: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." A verdadeira preparação exige uma profunda transformação interior, uma mudança de atitude, arrependimento e um relacionamento íntimo com Deus. Apenas saber sobre o que está por vir, sem uma alma vigilante e um espírito santificado, é uma fé vazia que não sustenta em tempos de crise. Se você se sente perdido ou confuso com os eventos atuais, experimente esta oração: Pai, em meio a todo o ruído e incerteza deste mundo, peço-te clareza. Reacende a minha fé, não em teorias ou medos, mas na tua palavra. Ajuda-me a discernir a tua voz acima do clamor do mundo, a ver os teus caminhos e a viver de forma que te honre, preparando-me verdadeiramente para a vinda de Jesus. Amém. Esta oração busca não apenas respostas, mas um avivamento interior. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos, alertou sobre o perigo da quase-cristandade, uma forma de fé que se aproxima dos princípios cristãos sem uma entrega genuína e transformadora. Em tempos de sinais do fim, este alerta é crucial. Não basta estar perto do reino através do conhecimento dos sinais. É preciso estar no reino através de um relacionamento pessoal com Cristo. O perigo não é apenas não crer, mas crer de forma superficial. Estar perto da verdade, mas não ser por ela plenamente possuído. Quando o deserto espiritual encontra os últimos dias, muitos adultos experimentam uma crise de fé silenciosa, um deserto onde Deus parece ausente. Essa sensação de abandono é amplificada pelas dores do mundo e pela dificuldade de discernir a presença divina em meio ao caos. A ferida emocional, aqui, é a solidão espiritual, a sensação de que as orações não são ouvidas e de que estão sozinhos em sua caminhada. Após uma grande vitória espiritual, o profeta Elias se viu exausto e desanimado, desejando a morte debaixo de um zimbro. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 4, lemos: "E ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida." Mas Deus não o repreendeu por sua fraqueza. Ao contrário, enviou um anjo para fortalecê-lo, mostrando que a fadiga espiritual não é condenada por Deus, mas acolhida com cuidado. Essa história revela que Deus encontra seus servos mesmo em seus momentos de maior vulnerabilidade. Ele nos alimenta, nos dá descanso e renova nossa missão. É nessa restauração que redescobrimos o sentido da jornada. Ninguém deseja dor, mas muitas vezes é nela que Deus fala mais alto. O que parece ser apenas sofrimento pode ser, na verdade, um chamado para um propósito maior. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4, está escrito: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança." Deus nos usa e nos molda, removendo o que não serve e nos preparando para uma fé madura. Para reacender a chama interior, comece com pequenos passos de obediência e gratidão. Dedique 5 minutos por dia para agradecer a Deus por algo, mesmo nas dificuldades. Ouça um louvor. Medite em um versículo que fale sobre esperança. Em Salmos capítulo 42, versículo 11, o salmista declara: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu." Esses atos simples podem reconstruir sua conexão com Deus e renovar seu ânimo. Em meio à avalanche de informações sobre sinais dos últimos dias, muitos se sentem confusos. A dor subjacente é a busca por sentido, por algo que traga ordem ao caos. Mas o que realmente anseiam é uma revelação espiritual pessoal. A história da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, é um exemplo claro. Os homens queriam alcançar o céu por sua própria força, e Deus os dispersou, confundindo suas línguas.
Isso mostra que buscar segurança fora da vontade divina gera confusão. A sabedoria, em tempos de sinais, está em discernir a vontade de Deus e não em confiar na autossuficiência. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitos interpretam o silêncio de Deus como indiferença, mas em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 aprendemos que há tempo de calar e tempo de falar. O silêncio de Deus pode ser um convite ao amadurecimento, um processo de refinamento. É quando ele trabalha mais profundamente em nós, não com barulho, mas com transformação. A volta de Jesus não é apenas uma profecia futura, mas uma urgência para vivermos o presente com propósito. Em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao versículo 39, Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. A preparação para o fim passa pelo modo como tratamos as pessoas ao nosso redor. O perdão, o amor e a reconciliação são sinais de que o céu já começou em nós. Billy Graham dizia: Deus não tem netos, e isso é uma verdade poderosa. A fé precisa ser pessoal. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é mais que ouvir falar, é experimentar sua presença no íntimo do coração. Muitas almas hoje se sentem fracas diante das profecias do fim. Acreditam que é preciso ser forte para estar pronto. Mas a verdade bíblica é o oposto. É na fraqueza que Deus age com poder. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo registra: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa sobrecarga, longe de ser um obstáculo, pode ser o lugar onde a força de Deus se manifesta com mais intensidade. A história de Gideão é um símbolo desse princípio. Em Juízes capítulo 7, versículo 2, Deus diz a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Deus reduziu o exército para mostrar que a vitória vem dele. A preparação espiritual não depende de números, mas de rendição. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, Paulo declara: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não é um sentimento raso, mas uma fortaleza invisível que protege a alma. Muitos carregam luto profundo por perdas de pessoas, de sonhos, de uma vida que já não existe. Mas Jó nos ensina que a dor não é o fim da história. Em Jó capítulo 42, versículo 10 lemos: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Deus restaura o que foi perdido, mas, mais que isso, revela seu caráter no processo. A graça de Deus ainda está disponível. Em Joel capítulo 2, versículo 13, Deus clama: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ainda há tempo de voltar, de se render, de recomeçar. C.S. Lewis escreveu: Se encontrares em ti um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, é porque foste feito para outro mundo. Essa frase ecoa a verdade eterna do Evangelho. Este mundo não é o nosso lar final. A dor aqui não é o fim. É o prenúncio da glória que está por vir. A parábola do filho pródigo nos lembra disso. Em Lucas capítulo 15, versículo 20, Jesus narra: Levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Deus está pronto para nos receber, mesmo que tenhamos nos afastado. Talvez você esteja ignorando os sinais, as palavras, os toques do Espírito.
Talvez esteja fugindo do desconforto que a verdade traz. Mas hoje é um convite para parar, ouvir, refletir e voltar. O Espírito Santo continua chamando. Billy Graham costumava dizer: não há nada mais importante do que a sua alma. Em um mundo de distrações, essa é a realidade que precisa nos despertar. Vamos orar. Senhor, eu venho a Ti com o coração aberto e cansado, reconhecendo que muitas vezes me perdi nos ruídos do mundo e nas dores do tempo presente. Mas hoje, eu me volto para Ti. Renova em mim a fé que se apagou. Reacende a esperança que se perdeu. Perdoa minhas distrações, minhas fugas, minhas resistências. Ensina-me a discernir os Teus sinais, a ouvir Tua voz, a caminhar em obediência mesmo quando não entendo tudo. Prepara o meu coração para o encontro contigo, que eu viva cada dia com propósito, vigilância e amor. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não a ignore. Comente: o céu é o meu lugar. Ainda há tempo de se render, de perdoar, de buscar, de voltar. Reflita, compartilhe, ore. Deixe que Deus complete em você a obra que Ele começou. Não é tarde demais. O tempo é agora.